Sejam todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos, muito bem amados, muito bem amparados na casa de Manuel Francisco da Luz. Essa casa que na verdade é para nós uma escola e uma oficina, porque nos ensina e nos dá a oportunidade para trabalhar como o Mestre Jesus orientou. O convite da noite de hoje é exatamente esse: é que a gente se aproxime um pouco mais da nossa essência, a gente se aproxime um pouco mais de Jesus e verdadeiramente a gente nesse momento dedique essa oração a todos aqueles que amamos, a todos os nossos afetos, mas também aos nossos desafetos. Que a gente dedique essa oração a todos os aflitos, que na verdade somos todos nós, que carregamos na terra alguma aflição na alma, alguma ansiedade, algum sofrimento, alguma frustração. Que os nossos pensamentos consigam mentalizar todos aqueles que nós queremos muito bem, que nos compreendem, que nós compreendemos, que nós conseguimos manter boa comunicação, bom diálogo, boa convivência, mas também aqueles que nos são caros, que ainda não nos compreendem, que ainda não conseguimos manter boa conversa, bom diálogo, boa convivência. Que Jesus, com o seu Evangelho, seja a estrada, a ponte, o caminho, para que essas relações com as criaturas sejam cada vez mais amorosas, cada vez mais bem intencionadas, cada vez mais próximas ao seu Evangelho. Que nós todos possamos, nesse momento em que já temos um pouco de conhecimento, um pouquinho que seja, sobre o que estamos fazendo na Terra e o momento que a Terra está passando, que nós possamos ser instrumentos para Jesus, de trabalho, porque o momento de transição exige operários na Terra. O momento de transição exige pessoas que assumam a lavoura do Senhor Jesus. E nas palavras de um orador, a transição e a regeneração ocorrerá com, sem ou apesar de nós. Então, que seja conosco, nesse momento de contribuição, o que nós não podemos fazer em trabalho, a gente possa fazer em oração. Porque Jesus precisa que o seu Evangelho se concretize em ações. E quem vai fazer a ação somos nós, todos nós que estamos encarnados, para o bem desse planeta. E assim nós pedimos, Senhor, receba a nossa prece e a transforme em remédios, em luzes, que ela seja veículo do bem, alcançando as criaturas, todas as criaturas em sofrimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia, Senhor, nos dai hoje e sempre. Perdoa nossas dívidas, como nós devemos perdoar todos que nos devem, e não nos deixeis cair em más tentações,
livrando-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Te agradecemos por esse momento. E na noite de hoje, a nossa irmã Inara vai nos trazer uma mensagem muito positiva, muito legal, que é a prece, alimento da alma. E nós todos estamos precisando desse alimento. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Esse boa noite de vocês está meio fraco. Está meio assim, desanimado. Olha, nós vamos falar de oração. Boa noite. Boa noite. Então, para fortalecer o nosso pensamento, o nosso pedido em conjunto, porque hoje nós precisamos trabalhar em conjunto. Olha como é que está o mundo lá fora. Guerra, destruição, flagelos. Tem casa ainda que não dá para retornar. Tem famílias desabrigadas. E atrás de todas essas coisas que nós sabemos que são necessárias, como a nossa irmã colocou, que a transição está aí. E a revelia de nós cooperarmos ou não, de nós entendermos ou não esse momento, vai acontecer, está acontecendo. E nesse momento que nós estamos vivendo, com tanta enfermidade, inclusive espiritual, com tantos conflitos do ser humano, nós precisamos muito de uma conexão com Deus nosso Pai, que é bem mais do que a oração costumeira, onde muitas vezes falamos, mas não estamos ali dentro daquelas palavras. É quase que de forma automática. E lá um dia, num determinado momento, nós sentimos a necessidade de uma conversa mais íntima com Deus nosso Pai. Esse trabalho da alma, esse alimento sadio, esse retempero, essa força que nós vamos buscar, através da prece ou oração, como queremos falar. E Leon Denis, no seu livro Após a Morte, fala que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Um colóquio solitário, ou seja, uma conversa entre a criatura e o seu Criador. Uma meditação, sempre útil e muitas vezes fecunda, que às vezes ela se multiplique, ela se reverbere. Mas nós precisamos chegar nesse momento. Nós vivemos um mundo onde é tudo muito automatizado. Nós vivemos em rede. Nós vivemos, vamos dizer, de forma frenética. E totalmente conectados a 1000 pensamentos. Ah, não, eu estou aqui sozinha pensando, não está, não. Sinto muito. Nenhum de nós está sozinho pensando. Nós temos sempre em torno de nós uma nuvem de testemunhas. Nós nos conectamos com essas almas, com esses espíritos, do mesmo nível do nosso pensamento. E, muitas vezes, quando nós chegamos para falar com Deus, nós não estamos preparados para essa conversa. Porque estamos saindo de uma discussão, porque temos o coração cheio de mágoa, porque estamos muito preocupados com as coisas do mundo externo e material. Estamos chateados, porque somos ainda um tanto quanto críticos, apontamos muito o dedinho para os outros, queremos achar culpados para tudo o que ocorre em nossa volta. Então, se devemos culpar alguém,
que sejamos nós os culpados. Nos coloquemos na frente, nessa fila, aonde temos tudo a ver, sim. Ah, não, mas lá na minha casa a água não chega. Mas chega na casa do seu irmão. Chega na casa do seu semelhante. Leva tudo. Antes da chuva nós tivemos um fato. Aqui pertinho, né? Onde aquela avalanche de água de uma adutora causa muita destruição. E mexe com todas as pessoas, querendo ou não, próximas ou não. Porque como que nós vamos ficar de braços cruzados, mediante tantas necessidades de amparo? E é nessa hora que Deus conta conosco, os seus filhos bem-amados, aqueles que conversam com Ele e que buscam esse alimento do Espírito, esse alimento da alma, através dos pedidos que nós fizemos diariamente. Muitas vezes, a cada 5, 10 palavras, nós colocamos um elemento no meio. Nós chamamos por alguém. E esse alguém é Deus. Ai, meu Deus, por que Deus? Tudo Deus. E às vezes passamos por Ele e não percebemos a sua presença. Temos sede, temos fome, temos frio, mas não apenas a sede do corpo, a fome do corpo, o frio do corpo, mas da alma. Precisamos agasalhar o nosso espírito, trazer para dentro de si um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. Essa semana um amigo mandou-me uma mensagem. Oi, Nara, tu lembra uma canção lá que falava sobre a prece? Quero dizer-te baixinho. Era só um pedacinho que ele lembrava. Aí eu disse, vou procurar. Lembro de outra parte, mas eu preciso achar a prece toda. Procura daqui, procura de lá. Aí estou lá sentada, meditando sobre o pedido, quando me vem à mente a pessoa que nos doou, que trouxe para nós aquela canção sobre a prece. E a gente se conecta com esses irmãos, embora que eles estejam no mundo espiritual. Eu ouvi até o cantarolar dela de uma parte da oração cantada. Disse, bom, eu vou escrever o que eu sei, juntando lá com quero dizer-te baixinho que ele sabe, e quem sabe. E o dia passou muito rápido. Passamos para o segundo dia do pedido que eu ainda não havia atendido. E aí eu fui arrumar uns livros e tinha uma pasta. Quando eu abri a pasta, estava lá, minha prece. Eu comecei a ler. E era mais ou menos assim, porque eu não vou saber toda não. Senhor, se falar a prece, para quem não sabe orar, por um momento aparece, vem comigo conversar. Quero dizer-te baixinho, do tormento que me invade, e te pedir um pouquinho de paz e tranquilidade. Quero conversar contigo e nessa prece dizer do sentimento que abrigo de desespero em meu ser. E tal qual mar agitado, pressentindo um furacão, navega descontrolado o meu pobre coração. Agora, assim te falando, doce paz vai me envolvendo. Parece que estou orando e que me estás compreendendo. E o meu coração se abrindo, sinto alívio em minha alma e já me vejo sorrindo. Falar é prece que acalma. Consegui lembrar de tudo.
olha, os cabelos estão branqueando, mas as lamparinas ainda estão aqui. Então, olha bem. E aí, eu printei lá a folha e mandei para ele. E fiquei lá pensando, o que esse menino quer com essa oração, que ele está tão necessitado dela. E daí ele me falou, olha, quando eu cheguei no centro espírita, naquela condição de atormentado que a maioria chega, que eu achava que sabia fazer uma oração, e depois eu fui descobrir que não, que ainda faltava bastante dessa conexão entre a criatura e o seu Criador, vocês cantavam essa canção e de repente pararam de cantar, não ouvi mais. E essa semana, tendo algumas questões familiares com a minha pequena, que custava para dormir e que às vezes passa por algumas tempestades do espírito, porque não é porque a criança é pequena que ela não tem as coisas para resolver, porque é um espírito velho, um espírito antigo que está ali, resolvendo mais uma questãozinha, caminhando mais um pedacinho, subindo mais um degrauzinho na escadinha da evolução. Ele disse que lá pelas tantas, e ele cantava só aquele pedacinho que ele sabia. Eu cantarolava e voltava. Ele disse, a menina foi acalmando e de repente ela dormiu. E aí eu fiquei ali agradecendo, sabe? E querendo saber cantar a música toda. Porque com aquele pedacinho ela já se acalmou, imagina quando eu cantar a música toda. Eu disse, olha, então a sua voz deve ser muito bonita. Eu brinquei com ele. Eu disse, olha, a fé, realmente, esse desejo da alma de chegar até o seu Criador, essa busca por esse alimento, por esta água, por esse cobertor que agasalha o nosso espírito nos momentos de dificuldade, são ultra necessários para o nosso adiantamento moral e espiritual. Quando nós nos reunimos aqui agora, não sei quantas pessoas estamos aqui, não vem ao caso, mas digamos que estejamos numas 50 pessoas encarnadas e uma multidão de desencarnados que não sabemos quantos a mais está conosco. Vamos nos sintonizar somente com aqueles que estão aqui para nos ajudar a ajudar. Lá na frente pode ter chegado alguém aflito e colocado lá em algum lugar ou pedido uma irradiação ou um pedido de prece. Vocês podem orar para meu pai, pela minha mãe, pela filha, pelo desempregado, pelo doente, por aquela pessoa que partiu, pelo que desistiu da vida, por aquele ser que está em surto, em crise, seja existencial, seja do que for. E a gente confia. E convida. Vamos doar um pouquinho daquilo que a gente tem? Vamos trazer um pouco desse amor que cada um já acumulou dentro de si? Vamos pegar um pouquinho da gratidão de algum momento em que nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai, em pedido de oração? E às vezes, gente, é por algo que para nós é muito grande, embora que para o outro que esteja sofrendo muito mais, seja gigante. É apenas o filho que se atrasou e que acabou a bateria do celular e não tem como se comunicar em casa. E nós ficamos desesperados, porque já deveria estar aqui e não chegou. E nem sequer está dando um jeito de se comunicar conosco. Aonde é que nós aliviamos o nosso coração? Vocês já viram? Coração. Tirando uma parte aí, o que fica? Oração. E tirando o co, fica ação. E o R fica ação. Então a prece é ativa. Naqueles momentos de turbulência,
em que alguém está extremamente magoado com o outro. E a casa fica pesada. O ar parece que fica quase que irrespirável. Alguém está fechado, não quer saber de papo. Mal se cumprimenta. Mal bom dia. Oxalá você vai dizer boa noite. Mas enfim, daqui a pouco volta para casa e nós vamos ter que respirar o mesmo ar. Nós podemos fazer duas coisas: contaminar muito mais o ambiente, murmurando e colocando frases não tão boas e alimentando o nosso lado de sombra, ou nós podemos fazer a asepsia do ambiente, trabalhando para que quando aquela pessoa chega em casa, ela entre um pouquinho mais calma. E não é isso que muitas vezes nós viemos pedir em oração na casa espírita. Dá para colocar, para fazer um pedido, para colocar lá, pedir para os espíritos, colocar lá na radiação, na mesa mediúnica, essa situação, quando nós atendemos alguém que em aflição busca o diálogo fraterno, uma das formas de ajudar aquela pessoa que veio, que se abriu, que confiou, é a irradiação. É o grupo que se reúne em prece. E nesse momento em que nós vamos alimentar o nosso espírito, nós também vamos fazer a asepsia do ambiente espiritual que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos também a segurança da casa, as sentinelas da casa. Para os trabalhos que se desdobram e acontecem quando nós não estamos aqui presencialmente, mas que muitas vezes nós vamos retornar logo daqui a pouco, quando em estado de sono, adormecemos apenas o corpo na cama. Se nós temos algo a fazer, nós retornamos para o ambiente espiritual. E ali precisa estar a conexão, o amparo, a egrégora espiritual, que é formada pelo pensamento da oração. E quando muitas vezes nós buscamos lá na série André Luiz, que eu gosto muito de reler a série, que fala do Raul Silva, um dos instrutores, que do peito de Raul Silva emana luz, no momento em que ele faz a oração. Tem um outro livro que eu estou relendo porque ele me visitou. Depois eu falo, se der tempo, a visita do livro. Mas os livros me visitam. Eles me chamam. O trabalho da Cipriana no mundo maior. O livro é No Mundo Maior. E tem 2 capítulos ou 3 ali que falam da Cipriana, e um deles fala da prece de Cipriana. Quando ela pede por toda a humanidade, mas ela vai conversando com Jesus, numa conversa amorosa, numa conversa íntima, de confiança, de troca, de alimento espiritual. E pode ter certeza que a Cipriana não começou a fazer isso do lado de lá. Ela já estava aqui na Terra, encarnada, fazendo esta conexão espiritual para que quando chegasse no mundo espiritual, chegasse em melhores condições, em condições de trabalho e não de dar trabalho. Porque a maioria de nós ainda vai dar um trabalhinho quando chega lá. Nós sabemos disso, né? Cá entre nós, né, Jean? Que ninguém fique sabendo. Mas nós vamos dar um trabalhinho quando chegar no mundo espiritual. Porque nós temos muitas coisinhas para depurar. Mas o pouco que nós possamos entender. Por que a prece precisa sair do coração? E ela vale muito mais do que o poema escrito, lido, aprendido. Porque é o nosso momento de entrega.
É a hora que nós realmente conversamos com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, com o espírito familiar que venha nos consolar, nos acudir em momentos de aflição, de necessidade. Só que a gente vai muito para pedir. Quero saber quem que volta para agradecer. Quem lembra de agradecer depois que está tudo bem? No momento de aflição, a gente chama todo mundo. O doutor Bezerra de Menezes mesmo não tem mais vaga na agenda. De tanta consulta marcada, fora os encaixes. Porque normalmente a gente chega lá e encaixe. Marcou? Não marquei, não deu tempo. Mas olha, doutor Bezerra, estou tão desesperada, por favor. E amorosamente, através daquela falange imensa que nós sabemos, que é a distribuição do trabalho da equipe Bezerra de Menezes, nós somos acolhidos e amparados. Leon Denis continua falando conosco, quando ele diz: é por excelência, a prece é por excelência o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo, de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio para os seus males? Será que a gente podia fazer um parênteses para se perguntar em que momento nós aprendemos a orar de verdade? Quando é que nós sentimos essa força da oração? Porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim: ô Jean, faz uma prece aí para mim, para meu pai, para minha mãe, até para o pet lá que não está muito bem, porque você é assim com o divino. Não diz? Mais ou menos, né? Mas diz. Você que não quer escutar, malandro. Mas eles dizem. Então eles vão lá. Eles vão nas pessoas. Eles vão na Maribel, na dona Laci, minha amiga. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a senhora. Então, porque ela transmite essa oração com o olhar. Aliás, o pessoal do Terreiro de Jesus é encantado com a senhora. Pode ir lá que estamos esperando. Ela simplesmente transborda. E as pessoas ficam assim. Não dá para despregar o olho. É algo que vem de dentro, gente. É algo que alimenta. É algo que fortalece. E é isso que Jesus espera de nós. Que a gente não ande por aí anêmico, com essa anemia espiritual, com essa fraqueza espiritual, de não dar conta de si e ter que voltar para uma outra encarnação na dificuldade que está. Vamos trabalhar agora? Vamos fazer jus agora ao que nós pudermos fazer. Vamos ver em que momento nós conseguimos fazer com que a nossa oração nos traga um bem-estar imenso, uma alegria na alma, uma força, uma coragem, muitas vezes, para enfrentar algo que sem o apoio espiritual, sem esse alimento divino, nós não conseguiríamos. Joana nos pede que nós tenhamos foco, que nós façamos uma prece muito clara nos nossos objetivos, que nós possamos estar ali por inteiro no momento de orar. A espiritualidade diz que a oração não é um ato, ela é uma atitude. E que, portanto, nós podemos estar nesta atitude de prece em qualquer lugar. Quando nós nos candidatamos ao serviço das lides espirituais, seja na mesa mediúnica, seja na recepção, seja no diálogo fraterno, seja na assistência
e promoção social, seja na livraria. Nós precisamos estar conectados e alimentados espiritualmente. Porque quando chega alguém, muitas vezes no desespero, na biblioteca também, a pessoa olha e ela fala algumas coisas assim, mas este livro aqui, ele traz, e olha, é bem intuitiva a coisa, não é, Maribel? Que a gente adivinha a coisa ali? Aqui dentro tem algo que você precisa. Principalmente quando a pessoa está em dúvida. E agora acho que eu posso falar do livro que me visita, porque estou eu lá, subindo a escada, nem fui pegar livro nenhum, e na volta eu me viro e dou de cara com, eu chamei ele de Verdinho, com o Verdinho, no Mundo Maior. Uma encadernação bastante antiga, a letrinha ainda muito pequena, quase precisando de uma lupa já, né? E eu peguei o livro, desci com o livro e fui fazer minhas coisas. Andei em vários lugares, entre eles na lavanderia. Ainda bem que não coloquei ele na máquina de lavar, né? E depois fui aguardar alguém no meu trabalho. E aí abri lá naquela parte que falava sobre o trabalho da Cipriana. E em seguida vinha a prece de Cipriana. Gente, quando eu vi, eu estava chorando. Eu disse, eita, Cipriana, por que você está fazendo isso comigo? Mas eu entrei naquelas palavras. Algo me deu um banho. E por um instante eu fiquei pensando, esse é o caminho nosso. Não sei quanto tempo vai demorar. Não sabemos quantas vezes nós vamos ir e vir. Em quantas pedras nós vamos tropeçar. Quais são as dificuldades que nós precisamos enfrentar? Quantas vezes precisamos resistir, perseverar? Mas se quisermos chegar lá, haveremos de ser fortes. E ela acolhe aquela multidão de sofredores. E ela é convidada, ou ela vem para fazer a prece, e quando ela começa a falar com Jesus, colocando o mundo que está em volta e chamando ele intimamente, se reportando com tanto amor e respeito, ela mexe profundamente com o nosso coração. Nesse dia, tudo que nós fizemos até o final do dia, as pessoas que passaram por nós, foram convidadas a melhorar o seu relacionamento com Deus, nosso Pai. A acreditar mais, a encontrar um tempo, um espaço, fazer minutos quânticos de oração, observar o que se tinha em volta, trabalhar a gratidão, refletir, perdoar, se perdoar. Nada é por acaso, né? E as notícias, que pouco vemos, fervilhavam em torno dos necessitados da terra. Porque vamos pensar em acordar no meio da noite com a água lá não sei aonde, que não dá mais tempo para nada. De criar um sonho, de construir uma vida melhor num lugar distante, porque não temos as oportunidades ou não encontramos as oportunidades no nosso país, então vamos para um outro país cheio de esperança e ficar lá, encerrar a encarnação no meio da guerra, se despedir de alguém que não vai, talvez, nem conseguir buscar seu corpo para uma última despedida. Tudo isso pode estar
no nosso planejamento reencarnatório. Não temos a menor dúvida. Mas, se nós trabalharmos um pouco o nosso interior, nós haveremos de chegar do outro lado melhores do que da última vez. Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, apoio e indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele, donde dimana toda força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda luz para as nossas incertezas. Essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação. E então, erguemo-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossas almas e fez despontar nela a esperança. O sol de Assis, no seu poema, no seu cântico de paz, nos ensina a alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a oração vivenciada. Ele nos faz meditar sobre tudo o que fizemos, nos consola, nos conforta e nos estimula ao bem, quando nos ensina, dizendo: fazei de mim, Senhor, instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. E assim ele continua. E mais à frente, ele nos tira do egoísmo, quando nos diz que é dando que se recebe. Se nós queremos ser perdoados, devemos perdoar. E se queremos ser amados, precisamos amar ainda mais, para que nos encontremos melhor no plano espiritual. Como o tempo passou, né, gente? Só olhei para o relógio agora e lá tocou o sino. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. E que a paz de Jesus fique com todos nós. Um abraço carinhoso do Teresa de Jesus para todos. E mando um abraço do Manuel para a Teresa. Obrigado, Inara, por tua mensagem, por teu carinho, nossa irmã, que hoje está como presidente da União